aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai estudar mais duas aplicações do Teorema de Pitágoras. A primeira delas é o cálculo da diagonal de um bloco retangular. Um bloco retangular é essa figura aqui sólida, certo? Tipicamente é aquela figurinha que representa uma caixa de sapatos e também pode ser chamada de paralelepípedo, certo? E o que é que vai ser a diagonal desse bloco retangular? É isso daqui, ó, que eu marquei de vermelho e está representado com a letra D maiúscula, certo? Esse D minúsculo aqui é a representação da diagonal do fundo da caixa, certo? Dessa face daqui de baixo. Então, vamos ver como é que a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar uma fórmula para a diagonal de um bloco retangular. Olha só, então percebam que isso daqui que eu marquei de vermelho, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Ó, aqui é um triângulo retângulo. Aqui embaixo, mede D, Dzinho. Aqui tem a mesma medida que isso daqui, ó. Então, mede C. E a nossa hipotenusa mede D maiúsculo. Então, eu sei que a diagonal ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado, né? Pelo Teorema de Pitágoras. Outra coisa que a gente sabe é que essa diagonal aqui, ela pode ser encontrada da seguinte forma, ó. Aqui também a gente tem um triângulo retângulo na parte de baixo. E pelo Teorema de Pitágoras, novamente, a gente sabe que Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Porque, olha só, um dos catetos é A e o outro cateto, ó, é B, ó. Se aqui é B, aqui é B também. Então, eu sei que D ao quadrado é o mesmo que A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui. D maiúsculo ao quadrado é igual a D ao quadrado, só que quem é D ao quadrado? A ao quadrado mais B ao quadrado. Mais C ao quadrado. E aí, como eu quero encontrar apenas D e não D ao quadrado, então, esse expoente 2 vai passar como raiz quadrada do nosso segundo membro. E aí, a gente gerou uma fórmula. Olha só que fórmula interessante. Se eu tenho um bloco retangular, onde as dimensões, né, ou seja, comprimento, largura e a altura são A, B e C, para encontrar a diagonal desse bloco retangular, basta eu calcular a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Vamos ver agora um exemplo que aplica isso daí. Determine o valor da diagonal de um bloco retangular com arestas medindo 2 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Então, a gente sabe que a fórmula é diagonal igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E a gente aprendeu também que esse A, B e C são as medidas das dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Não importa quem está representando o quê. Se aqui é o comprimento, ou se o comprimento, na verdade, é o 5. Não importa, certo, gente? O que importa é que a gente substitua A, B e C pelos 3 valores que foram dados. Então, vamos lá, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais B ao quadrado, 5 ao quadrado, mais C ao quadrado, 6 ao quadrado. E aí, a gente vai ter que a diagonal é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 5 ao quadrado, 25, mais 6 ao quadrado, 36.
diagonal vai ser igual a 4 mais 25, 29. 29 mais 36, 65. Então, a diagonal desse bloco retangular, ela é raiz quadrada de 65 centímetros. Vamos ver mais um exemplo. Determine a medida da diagonal de um bloco retangular com arestas medindo 2, 2 e 4. Então, basta colocar na fórmula. Diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A, B e C, 2, 2 e 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Diagonal vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4, mais 4 ao quadrado, 16. A nossa diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 4 mais 4, 8. 8 mais 16, 24. Então, a gente tem raiz quadrada de 24. Só que isso aqui dá para a gente escrever de uma maneira mais simples. 24, quando eu decomponho ele, 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Aqui dá para formar 2 ao quadrado, né? Aqui não, aqui fica apenas vezes 2 vezes 3. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 24 pode ser escrita como a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. 2 ao quadrado, ó, a gente cancela o expoente 2 e essa base 2 ela vem aqui para fora. E lá dentro do radical vai ficar apenas quem a gente não tinha um expoente para cancelar. Então, 2 vezes 3 dá 6. E a gente fica com 2 raiz de 6 centímetros. Então, essa é a medida da diagonal. 2 raiz de 6 centímetros. E aí, pessoal, a nossa segunda aplicação, ela é um caso particular da diagonal de um bloco retangular, que é a diagonal de um cubo. Um cubo vai ser aquele em que as dimensões, né, as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, vão ser as mesmas. Então, a gente não vai ter mais A, B e C, a gente vai ter a mesma letrinha representando aqui. Eu vou chamar de L, certo? L, L e L. E aí, agora é só a gente aplicar na fórmula da diagonal de um bloco retangular. Naquela fórmula, a gente tinha visto que era só calcular a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A, B e C eram as dimensões. Só que agora as dimensões não são mais A, B e C, são L, L e L. Vale a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso vai ficar raiz quadrada de L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado, 3L ao quadrado. E aí, L ao quadrado aqui, ó, dá pra gente cancelar o expoente 2. E esse L sai. E lá dentro vai ficar só o raiz de 3, né? Então, a diagonal de um cubo é calculada através do produto entre L e raiz de 3, onde esse L é a medida da aresta, certo? A medida aqui, ó, de cada dimensão. E cada dimensão tem a mesma medida. Vamos ver um exemplo aplicando isso daí. Exemplo: determine a diagonal de um cubo cuja aresta mede 4 centímetros. Então, olha só. Diagonal é igual a L raiz de 3. Sempre, né? Quem é o nosso L? O nosso L é a medida da aresta, ou seja, 4 centímetros.
Então, eu vou colocar que a medida da diagonal vai ser 4 vezes raiz de 3 centímetros. E essa é a minha diagonal. Vamos ver mais um exemplo. Determine a diagonal de um cubo cuja aresta mede 7 raiz de 3 centímetros. Então, basta colocar na fórmula. Diagonal é igual a L raiz de 3, onde esse L vai ser 7 raiz de 3. Então, vai ficar diagonal igual a, quem é L? 7 raiz de 3. Vezes o raiz de 3 que já tem na fórmula. Então, olha só. Raiz de 3 eu repeti. E o L eu substituí por 7 raiz de 3. Então, vai ficar 7 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. A gente coloca um radical só e multiplica. 3 vezes 3, 9. Então, a diagonal vai ser 7 vezes raiz quadrada de 9 é 3. 7 vezes 3, isso dá 21. Qual a unidade de medida? Centímetros. Então, 21 centímetros é o meu resultado. Próximo exemplo. Sabendo que a diagonal de um cubo mede 2 raiz de 3 centímetros, calcule a medida da sua aresta. Opa, essa questão é diferente. Já deu a medida da diagonal e está querendo a medida da aresta. Vamos colocar aqui na fórmula. A gente sabe que a diagonal é igual a aresta vezes raiz de 3, né? Como a gente sabe que a diagonal mede 2 raiz de 3, então, no lugar do D, eu vou colocar 2 raiz de 3. Igual a, eu quero saber o valor do L. Então, eu repito. Agora, a gente obteve uma equação, né? 2 raiz de 3 é igual a L raiz de 3. Então, invertendo aqui ambos os membros, né? A gente vai ter L raiz de 3 igual a 2 raiz de 3. Ah, Andréa, mas não vai precisar mudar de sinal, não? Mudar a operação? Não, não vai precisar porque tudo que estava no segundo membro, a gente passou para o primeiro. E, ao mesmo tempo, tudo que estava no primeiro, a gente passou para o segundo. Então, não alterou nada. Agora, como eu quero isolar o L, eu vou passar raiz de 3 que está multiplicando, dividindo. E aí, a gente vai ter 2 raiz de 3 sobre raiz de 3. E aí, olha só. Cancelando aqui, né? L é igual a 2. Qual a unidade de medida? Centímetros. Então, L é igual a 2 centímetros. A nossa aresta, ela mede 2 centímetros. E com esse exemplo, eu encerro mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!